Meus queridos alunos do PMT, então, nosso tema de hoje é a parte referente a lançamento oblíquo, dando prosseguimento ao nosso programa de Física 1, né? Na última aula, antes do feriado, nós aprendemos sobre o movimento uniformemente variado, já tínhamos aprendido sobre movimentos uniformes, correto? E agora você já tem as ferramentas suficientes para compreender a composição gerada por esses dois movimentos associados, né? Então, como é que vai funcionar aqui? No lançamento oblíquo, eu tenho um movimento que é composto por duas modalidades ao mesmo tempo, tá? Então, lá no meu lançamento oblíquo, eu tenho na vertical movimento uniformemente variado. Por quê? Porque eu arremesso o corpo numa direção oblíqua, ele sobe e desce sob a atuação do campo gravitacional local. Então, por essa atuação do campo gravitacional local, ele vai realizar em referências verticais, né, um lançamento vertical para cima. Vocês podem entender desse jeito. E na horizontal? Na horizontal, a partir do momento que eu deixo de impulsionar o corpo, a velocidade dele vai se conservar na horizontal por inércia. Então, na horizontal, ele realiza movimento uniforme. Ah, beleza. E sobre as velocidades? Bom, você arremessa o corpo com uma determinada velocidade v0 com o ângulo θ em relação à horizontal, né? Dessa composição v0 com ângulo θ, você vai ter as suas duas composições. A velocidade do corpo na horizontal, tá? Velocidade do corpo na horizontal e a velocidade do corpo na vertical. Como é que eu faço essa decomposição? Simples, né? Eu vou chamar aqui de Vx e aqui de Vy, né? Isso aqui compõe exatamente um triângulo retângulo, em que eu tenho V0 como hipotenusa, Vy como cateto oposto ao ângulo θ e Vx como cateto adjacente. Então eu sei que, por exemplo, para calcular o seno de θ, eu utilizaria a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, ou seja, Vy sobre V0. E daí temos que Vy, né, a velocidade dele inicial na horizontal, cuidado, tá? Ou na horizontal não, na vertical, vou chamar assim V0y, é igual a V0 vezes seno de θ. Da mesma forma, se eu quiser calcular o cosseno de θ, eu vou fazer o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, V0x sobre V0. Daí teremos que V0x é igual a V0 vezes cosseno de θ. Ou se vocês quiserem lembrar de um jeito mais fácil, em pé sem sono. Então, ó, em pé, seno. Deitado com sono. Então, deitado é cosseno. Caraca, professor, tu é muito idiota. Eu sei. Essas dicas são mirabolantes e ao mesmo tempo idiotas, tá? Mas enfim. Então, aqui eu tenho as minhas composições da velocidade, sendo que a minha Vy é variável, segundo G, e Vx é constante. Ah, professor. E agora? E agora, meu amigo? Agora ficou muito fácil você entender como funciona o lançamento oblíquo, né? Eu vou falar das características principais que vocês precisam tomar conhecimento aqui. A primeira, a função horária da altura. Como é que eu encontro a minha função horária da altura? É muito simples, isso é um lançamento vertical para cima, né? Então, vamos lembrar, eu sei que no meu movimento uniformemente variado, né, a minha posição é dada pela função S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, né? E eu vou trocar isso aqui para referências verticais. Então, o que eu tinha como S, eu passo a ter como altura. E o que eu tinha como S0, a altura inicial. A velocidade inicial V0 vai ser o V0 na referência vertical, ou seja, o V0y, que é o V0 seno de θ. E a aceleração? A aceleração vai ser o campo gravitacional
em oposição ao movimento, né? Porque se eu arremesso o corpo para cima, o campo gravitacional puxa ele ao contrário, puxa ele para o centro da Terra. Então assim, eu tenho a minha função horária da altura no lançamento oblíquo. H é igual a H0 mais V0 seno de θ vezes t menos g vezes t ao quadrado dividido por 2. Ah, caraca, professor, sensacional. É isso aí, meu amigo, sensacional. Muito fácil vocês entenderem como funcionam as funções aqui do meu lançamento oblíquo, tá? Função horária da velocidade vertical. É muito fácil, tá? Como é que eu sei a função horária da minha velocidade vertical? Eu sei que na vertical o meu móvel realiza movimento uniformemente variado, ou seja, V é igual a V0 mais AT. Então vamos mudar as referências aqui. Ao invés de chamar simplesmente de V, vamos chamar de VY, porque é a velocidade variável. E a velocidade inicial na referência vertical é o V0y ou V0 seno de θ. Então, V0 seno de θ. A aceleração, novamente, é o campo gravitacional G, né? Em oposição ao movimento. Então, eu tenho aqui, ó, olha que delícia. Vy é igual a V0 seno de θ menos G vezes T, tá? Observação importante, tá? Na altura máxima, ó, na altura máxima, Vy é zero. O Vx é constante, tá? O Vx continua sendo o mesmo na altura máxima. Então, um verdadeiro ou falso clássico. A questão chega lá no lançamento oblíquo, no ponto de altura máxima, a velocidade é nula? Não. A velocidade vertical é nula, a horizontal é constante, ok? Então, ó, Vy na altura máxima é igual a zero, tá? Função horária da posição horizontal. Cara, na horizontal, né, já na outra referência do movimento, o meu móvel vai realizar movimento uniforme, né? Então, na horizontal tem lá que S é igual a S0 mais V vezes T. Função do sorvete, né? E aí eu vou mudar aqui, ó, né? A única mudança que eu preciso fazer é que a velocidade de referência aqui é a velocidade dele na horizontal, ou seja, V0 vezes cosseno de θ. Então, a minha função horária da posição horizontal, S é igual a S0 mais V0 cosseno de θ, T. Caraca, professor, isso é muito fácil. É, cara, é muito fácil. Basta vocês acrescentarem as decomposições das velocidades, as equações que vocês já conheciam sobre movimentos uniformes / uniformemente variado. Tá? Outros destaques importantes que eu preciso falar com vocês. A altura, né? A altura não, alcance. Esse aqui é o mais legal de todos, tá? Como é que vai funcionar o alcance do meu lançamento? Então, para o alcance do meu lançamento, vocês vão fazer o seguinte, né? Reparem que eu estou considerando aqui movimentos, tá, em que o móvel parte da altura inicial no solo e retorna para o solo. Caso este móvel parta de alguma altura inicial diferente, vocês precisarão fazer o prolongamento do movimento, tá? Mas enfim, como é que vai funcionar isso aqui? Vocês precisam observar algumas coisas importantes. Primeiro, na vertical, né? Na vertical, ele realiza a mesma coisa que o lançamento vertical para cima. Então, ele vai ter o tempo de subida e o tempo de descida, né? E vocês aprenderam lá na nossa última aula que quando eu lanço um móvel verticalmente para cima, o tempo de subida e o tempo de descida são iguais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar aqui, ó, o tempo do alcance para a gente começar a fazer a conta igual a 2 vezes o tempo de subida, ok? Que é o tempo que ele vai subir e descer. Outro destaque
importante que precisamos ter em mente aqui para o cálculo do alcance, tá? O alcance vai ser dado apenas com a referência da horizontal, né? Então eu vou usar minha função horária da posição horizontal. S é igual a S0 mais V0 vezes cosseno de θ t, né? E aí eu vou passar o S menos S0 para lá, né? Então vai ficar ΔS, que é o próprio alcance. O alcance será igual a V0 vezes cosseno de θ vezes t, né? E esse t aqui será 2 vezes o tempo de subida. 2 vezes o tempo de subida. Pô, cara, mas e aí? E o que eu faço agora para saber esse tempo de subida se eu não tiver ele? Ah, então vamos lá. Como é que eu sei o tempo que o meu móvel leva para subir no lançamento vertical para cima? Eu vou pegar e vou jogar na minha função horária da velocidade vertical, né? Então, para descobrir o tempo de subida. Vou jogar lá na minha função horária da velocidade vertical. V é igual a V0 seno de θ, né? Vou chamar aqui VY é igual a V0 seno de θ, né? Menos G vezes T. Correto? Vou passar, ou melhor, primeiro eu vou dizer que a velocidade dele na altura máxima é nula para saber o tempo de subida. Isso vai me fornecer o tempo de subida. Vou passar o GT para lá, então vai ficar G vezes tempo de subida igual a V0 seno de θ. E vou passar o G dividindo, então tempo de subida vai ser igual a V0 seno de θ sobre G. E agora? E agora, cara? Agora eu vou jogar lá, ó. Então daqui eu vou levar para lá. Ou seja, dessa forma, né, juntando essas duas informações, chegamos à conclusão que o alcance é igual a V0 vezes cosseno de θ vezes o tempo de subida, né, vezes 2 vezes o tempo de subida. 2 vezes V0 vezes seno de θ sobre G. Pô, cara, e aí? E aí, meu irmão, olha só, agora vamos juntar as partes. V0 com V0 vai dar V0 ao quadrado. Então, o alcance vai ficar V0 ao quadrado, né? 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Isso é uma transformação trigonométrica muito interessante, que eu acredito que alguns aqui tenham conhecimento. 2 vezes o seno vezes o cosseno de um ângulo é a mesma coisa que seno de 2 vezes o ângulo. Então, seno de 2θ sobre G. Então tá lá, ó. Essa é a minha relação matemática que permite calcular o alcance de um móvel arremessado obliquamente, tá? E daqui ainda tiro uma informação plus para vocês, tá? Que informação é essa? É o alcance máximo que costuma surgir em algumas questões, tá? O que acontece no alcance máximo? Eu tenho lá a minha relação, ó. V0 ao quadrado vezes seno de 2θ sobre G, né? E aí eu quero saber qual seria o alcance máximo de um movimento arremessado, de um móvel arremessado com determinada velocidade em um determinado local cujo campo gravitacional é G. Bom, a velocidade e o campo gravitacional serão os mesmos para as variáveis, né? A única coisa que pode mudar isso aqui é o ângulo. E eu sei que o seno de um ângulo, né? O seno de um ângulo qualquer, seno de θ, vou até colocar errado aqui, o seno de θ é um valor que sempre está compreendido entre menos 1 e 1, né? O seno de um ângulo alfa qualquer. Então, para que esse valor aqui se torne máximo, o seno de alfa tem que ter valor máximo, ou seja, o seno de 2θ tem que ser igual a 1, né? Quem é o ângulo que tem seno igual a 1? Seno igual a 1 é o π sobre 2 mais 2kπ, né? É o 90 e seus múltiplos. Então eu chego à conclusão aqui que 2π precisa ser igual a 90 graus,
portanto, ou 2π2θ igual a 90 graus, portanto, θ igual a 45 graus. Ou seja, o ângulo de 45 graus é sempre o que proporciona o maior alcance a um lançamento oblíquo, tá? Se a questão vier falando para vocês, no dado blá 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 do problema, o alcance foi máximo. Se ele não falar nada de ângulo, você já sabe, alcance máximo, o ângulo de lançamento foi 45 graus, tá? Uma informação muito importante que vocês precisam tomar conhecimento, ok? Então, rapaziada, sobre o nosso lançamento oblíquo, é isso que eu preciso conversar com vocês, tá? Espero que vocês tenham compreendido e tentem fazer os exercícios lá da apostila, tá? Eu também vou fazer vídeos resolvendo alguma coisa para que vocês possam ter noção. E caso tenham dúvidas, entrem em contato comigo e eu vou retornar vocês da melhor maneira possível aí, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e se cuidem, tá? Espero que a gente possa voltar a ter nossas aulas regularmente, tão breve quanto possível for.